Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como a gente combinou na aula passada, eu ia continuar essa aula falando sobre as equações diferenciais, só que ainda a gente vai tratar de segunda ordem, ainda são coeficientes constantes, ainda são lineares, só que até antes a gente estava tratando da equação homogênea, ou seja, quando tudo ali chega igual a zero, né? É a equação homogênea. Agora a gente vai tratar da equação não homogênea. E vocês vão ver que a gente primeiro estuda a homogênea para depois estudar a não homogênea, porque a solução dessa nova equação diferencial, que não é igual a zero, na verdade é uma combinação da solução que a gente já viu da homogênea com uma solução do caso não homogêneo. Tá? Então, na verdade, a gente parte do que a gente já tem, só introduz uma possibilidade nova de solução. Tá? E agora, na parte não homogênea, na verdade, a gente não vai ter bem uma regra. A gente vai ter que ver que tipo de função que a gente tem de não homogeneidade. Então, seria uma coisa assim, coeficientes constantes é o A, y2', mais o B, y', mais o C. Antes a gente tinha igual a zero, agora a gente vai ter igual a uma g de x. E a solução específica, particular desse caso da não homogeneidade, depende de que função é aquela. Se for um polinômio, a gente vai ter uma solução do tipo polinômio. Se for uma exponencial, a gente vai ter uma solução particular do tipo exponencial. Se for um seno ou cosseno, a gente vai ter combinações lineares de senos e cossenos. Então a gente vai separar agora em três casos, exatamente esse que eu falei. Bom, primeiro ver um caso em que a g é um polinômio, depois um caso em que a g é uma exponencial, depois um caso em que a g é uma função trigonométrica, um seno. Um exemplo vai ser como um seno, ok? Daí a gente vê como é que fica. Porque o restante a gente vai resolver igual o que a gente estava fazendo. Não vai mudar. Então agora é o caso das EDOs de coeficientes constantes, mas vão aqui, ó, não homogêneos. Tá? E a não homogeneidade é a g de x diferente de zero. Então, tem um teorema que a gente não vai demonstrar, a gente precisaria ir mais adiante no estudo de equações diferenciais para demonstrar esse teorema, mas a gente vai utilizar ele, tá? Que é o teorema seguinte, ele diz que a solução geral desse cara aqui, né, numa equação de uma EDO desse jeito, ela pode ser escrita como a soma. Então, a solução geral y de x, ela pode ser escrita como a y particular, que é a solução que inclui essa função, essa não homogeneidade, mais a solução que a gente chama de complementar. Então, a solução complementar é da equação homogênea complementar a essa. Então, a gente primeiro vai resolver como se o g fosse zero, ou seja, a gente vai usar a mesma técnica que a gente já desenvolveu para achar essa solução aqui. E depois a gente vai usar as novas técnicas para achar soluções particulares. Então, onde yp é uma solução particular da equação daquela equação lá.
né? Sim. Eu lembro que falava que tinha que ter aquele Y ali, a função para ser por ser homogêneo. Daí, nesse caso, como não é homogêneo, vai sim. Aqui. Daí, nesse caso, como não é homogêneo, não precisa ter o Y multiplicando C. Não, ele precisa, eu que esqueci. Desculpa, tá aqui, ó. Tá na minha nota, eu esqueci de anotar ali. Obrigado por me mostrar. Então faltou aqui, né? Que é a derivada segunda dela, a derivada primeira e a própria função, né? Obrigado. Então, seguindo, ó, esse cara aqui, ó, é a solução particular da equação geral. Vamos ver o que isso significa. E depois... E a YC, que é esse cara aqui, ó, a YC, é a solução geral da equação complementar Então, a equação complementar, que a gente vai chamar agora, é a homogênea, né? Então, a gente vai olhar a homogênea como a complementar. A gente vai achar a solução dela e escrever aqui, complementar. E aqui a gente vai ver a outra solução do caso particular, dependendo da função g, como eu falei para vocês. Eu acho que no exemplo vai ficar mais claro, tá? Mas... eu acho que dá para ver como se essa daqui, ó, fosse a solução da homogênea e aqui a solução da não homogênea. Mas a solução particular não era da homogênea, a característica que a gente viu? Então, aqui é uma particular desse caso. Antes é uma particular daquele caso, né? A gente usa o mesmo termo, pode gerar confusão. Mas o fato é que a gente vai separar, né? Então, a gente resolve a homogênea, que é a complementar. A partir de agora, a gente vai chamar a homogênea de complementar da não homogênea, né? E essa daqui vai ser a particular. Bom, vamos por exemplo de uma vez, porque daí a gente tem mais de uma técnica e a gente vai começar com a técnica dos coeficientes indeterminados, ok? Deixa eu testar isso aqui. Eita, os canetões hoje... Não me preparei, né? Devia ter passado a buscar mais canetão. Então, a gente tem aqui os coeficientes indeterminados. Tá? E vamos começar um primeiro caso aqui, só para a gente identificar, né? É quando a g de x é um polinômio. De ordem n. No caso de a g de x ser um polinômio de ordem n, a solução particular desse caso, ela vai ser um polinômio de ordem n. Também é um polinômio de ordem n.
como por exemplo, aqui eu tenho a derivada segunda de y mais a derivada primeira menos 2y igual a um x ao quadrado. Então a gente coloca um x ao quadrado ali. Então é uma não homogeneidade. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pode fazer, na verdade não importa qual que a gente vai achar primeiro, eu vou procurar a solução complementar. Qual é a solução complementar? É o yp de x, né? Como é que a gente acha a solução complementar? Olha o que está dizendo. A solução complementar é a solução dessa equação aqui, ó. É homogênea, certo? Então, primeiro a gente acha a solução da homogênea. Então, a gente vai achar a solução da y, duas linhas, mais y' menos 2y igual a zero. Então, é a homogênea complementar, né? E essa homogênea a gente sabe resolver. A gente vai escrever a auxiliar, aliás, a equação característica, né? O auxiliar. Ela vai ser aqui, ó, r ao quadrado mais r menos 2 igual a zero, né? Esse daqui vai dar R1 igual a 1 e R2 igual a menos 2. Acho que a gente já resolveu isso aqui, não foi? Bom, R fica menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 2. Dividido por 2 aqui. Daí aqui dentro a gente tem 8 mais 1 dá 9. Então aqui a gente tem 3. Então é menos 1 mais 3 sobre 2 e menos 1 menos 3 sobre 2. Certo? Então aqui a gente tem um R1 igual a 1 e um R2 igual a menos 2. Duas soluções reais e distintas. Então a solução particular ela vai ser C1 vezes Z na R1x, que é só x, é só E na x, mais o C2 E na R2x, que é menos 2x. Então tá aqui, ó, a solução particular. E a gente deixa os complementar, desculpa. Obrigado. Eu admito que entre complementar e particular eu me confundo um pouco. Eu estou tentando usar a anotação do livro, que usa assim, mas eu quando estudava bastante esse conteúdo aqui, em outros livros a gente encontra isso aqui como YH de homogênea e NH da não homogênea, né? YH e YNH. Mas tá aqui. É mais fácil, né? Bom, vocês preferem, a gente troca tudo aqui. Toca assim? Bom, vocês sabem que é uma da homogênea e a outra da não homogênea, não importa como que chama ela, né? Bom, essa primeira parte aqui vocês já sabem. Então, isso aqui é uma parte da solução. Ó, uma parte da solução a gente já tem. Agora a gente vai achar outra parte da solução.
né? Eu vou apagar esse lado de cá. E a gente já sabe que a gente vai precisar encontrar uma solução que a gente vai somar com aquela lei. Que é a solução particular. E aí que entra esse método dos coeficientes indeterminados para o caso de um polinômio, porque x ao quadrado é um polinômio de ordem 2. Certo? Então, olha só. No caso da solução particular, então, a nossa solução particular, ela, como é um polinômio, ela também é um polinômio da mesma ordem que a g. Então, a nossa solução particular, a gente vai ter um polinômio de ordem 2 com coeficientes indeterminados. Entenderam a ideia do método? Método de coeficientes indeterminados. É um polinômio de ordem 2 que a gente não sabe quais são os coeficientes. Ok? Então a gente sabe que essa é a solução. Se aqui a gente tivesse, por exemplo, um x ao cubo, um x na 6, aí a gente teria um polinômio de ordem 3 ou 6. Certo? Então toda vez que a g for um polinômio, a gente vai chutar uma solução do tipo polinômio, com a mesma ordem. Ok? É o método do coeficientes indeterminados, por causa da g ser um polinômio. Então o que a gente vai fazer é, bom, se ela é um polinômio, né, a gente precisa que essa solução particular satisfaça essa equação. Então, ao colocar essa função aqui, esse chute, na solução, aqui, na equação, a gente vai determinar os coeficientes. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a gente vai olhar para esse cara aqui, e o método está afirmando que se a gente colocar essa função aqui, a derivada dela aqui e a derivada segunda aqui, a gente deve ter igual a x ao quadrado. Ok? Então vamos fazer. Como é que isso vai funcionar? Então para isso a gente vai ter que derivar uma vez e duas vezes, né? Então a gente tem a função, a gente vai pegar a derivada primeira, aqui vai ficar 2ax mais b. E a derivada segunda vai ficar 2a. Certo? Bom, então a gente vai aplicar lá na equação. Então, aplicando na nossa equação, temos o seguinte: derivada segunda, 2a, mais a derivada primeira, 2ax mais b. Certo? Menos duas vezes a própria função. Duas vezes ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui tem que ser igual ao x ao quadrado. Ok? Bom, aí eu vou reorganizar os termos. Porque o que eu tenho ao quadrado aqui? Eu tenho menos 2ax ao quadrado. O que eu tenho com x? Eu tenho 2a e menos 2b. Então eu tenho 2a vezes o x e eu tenho menos 2b vezes o x. Então eu tenho 2a menos 2b. Ok? Vezes o x. O que eu tenho sem nada? Eu tenho o b e aqui eu tenho menos 2c. Igual a x ao quadrado.
Vocês sabem resolver isso aqui? Faltam 2A. Sozinho. Ah, aqui, né? Isso. Obrigado. Então, na verdade, aqui não é só isso. Aqui eu tenho 2A mais B menos 2C. É isso, né? Tá, obrigado. Quando a gente olha para esse polinômio da esquerda, vocês estão vendo que é um polinômio de ordem 2, né? Ah, é aquele negócio que acompanha. Menos 2A é igual a 1 e os coeficientes, no caso, vão ser igual a 0. Zero. X quadrado. E 0. Isso aí. Então, é exatamente essa questão. Aqui na esquerda tem um polinômio e na direita tem um polinômio. Então, a gente quer saber qual é o A, o B e o C para que esse polinômio da esquerda seja igual ao polinômio da direita. Tá? Não é tão trabalhoso aqui? É, porque a gente tem que... X quadrado, mas isso o quê? Mais isso. Professor, igual Não, sempre dá na hora, mas é quando tem divisão, porque daí alguém não pode ser maior que o outro. Né? Bom, eu não fui nesse caminho mental que vocês exploraram agora. Mas, basicamente, a gente tem que enxergar que esse polinômio de K tem que ser igual a esse polinômio de K. E a gente tem que perceber que aqui a gente tem 1 multiplicando x ao quadrado, 0 multiplicando x e 0 multiplicando x na zero, né? Ok? Então, o que a gente vai ter é, olhando aqui, ó, quem que está multiplicando o x ao quadrado? A gente tem menos 2a igual a 1. Aí depois a gente tem 2a menos 2b é igual a 0. E a gente tem 2a mais b menos 2c é igual a 0. Esse caso realmente não é muito difícil, né? Ele pode ser bem complicado, de fato, né? Mas dificilmente a gente vai colocar para vocês resolverem. Professor, se for resolver aquele 2A menos 2B, vai chegar que A sobre B é igual a 2 sobre 2. Igual a 1, A igual a B. Só que daí, se for analisar ali o coeficiente B igual a 0, como é que... Como B igual a 0? Onde que diz que B é igual a 0? Peraí, eu acho que eu tô bugando. Ó, aqui diz que o A é igual a menos 1 meio. Aqui diz que o B é igual ao A. Não, eu confundi. Então o B é igual a menos 1 meio. Eu confundi o B pelo fato de a gente chamar o coeficiente que acompanha o x elevado a 1 ser chamado de B quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau. Ah, aqui assim? Isso. Tá. Não. Até por isso que a gente usa letras maiúsculas, né? Para não confundir com os coeficientes que estão aqui. Porque o normal seria usar minúscula, mas como a gente já usou as minúsculas antes, daí a gente usa maiúscula. Mas vocês estão vendo que a gente consegue coeficientes? Não. Depois a gente tem aqui que 2a, então 2a fica menos 1, né? Menos 1 meio aqui, menos 2c igual a 0. Aqui fica menos 3 meios, né? Menos 2c. Aqui, então, fica 3 meios. Então, c fica igual a menos 3 quartos. Então, aqui, ó, o A e o B e o C, os coeficientes que eram indeterminados, a gente encontrou ele ali. Eu acertei essa conta aqui? Menos 3 meios. Tá certo. Menos um quarto do meu. 1 quarto? Então isso não está certo. É porque aqui é menos, né? Ó, aqui é menos 1. Não, tá certo. Menos 3 quartos, porque o 2 passa.
Ó, aqui fica menos 1 com menos 1 meio, fica menos 3 meios, né? Isso, faltou um meio. É que daí eu passei já para outro lado, já como inverti o sinal. Bom, dei uma verificada ali, eu vou apagando esse outro lado do quadro. Tá certo. Entendi o que eu fiz errado. Opa, eu já ia apagar aqui, né? Mas eu não vou apagar. É menos 3 sobre 2. É menos 3 quartos. É que eu somei em vez de dividir. Então, pessoal, olha só o que a gente chegou no final de tudo isso. No final de tudo isso, a gente chegou que a solução complementar, ou seja, a solução da parte homogênea, a solução da parte homogênea é esse daqui, ó, é C1 e na x mais C2 e na menos 2x. Essa é a solução da parte homogênea. Eu estava apagando aqui já. E a solução da parte não homogênea, que a gente chama de YP, solução particular da não homogeneidade, ela é uma solução desse tipo aqui, ó. Um polinômio. Ok? Só que a gente viu que especificamente o polinômio que tem o a igual a menos 1 meio, então menos 1 meio de x ao quadrado, menos 1 meio de x e menos 3 quartos. Então vocês viram que a gente achou a solução da parte homogênea e a solução da parte não homogênea. E a nossa solução geral, ela é a soma das duas. Vamos continuar então. Então, quase terminando, na verdade, né? A gente tem que a solução geral é a soma das duas. Então, a solução geral é o y de x igual a C1 e na x mais C2 e na menos 2x menos 1 meio de x ao quadrado, sim. O A ele é menos meio, né? Como Sim. na solução é 2A, não seria 2 vezes... Não, porque 2a aqui é a derivada. É essa de cima. É ax ao quadrado. Tá. Eu tava considerando a parte de baixo aqui, assim, que a gente... Não, essas daqui a gente só derivou para aplicar na função e ver qual é o a e o b e o c. Então, mais 1 meio de x menos 3 quartos. Então, essa daqui é a solução geral, né? A solução geral, considerando a parte particular, que é da homogênea associada, né? E a parte, aliás, a parte complementar da homogênea associada, na verdade, que eu coloquei primeiro a complementar, né? E depois a solução particular da não homogeneidade, que no caso foi um polinômio, e a gente utilizou o método dos coeficientes indeterminados. Deu para entender a ideia? O que é feito? Show. Que horas são agora? A gente tem tempo? Tá, então encerramos por hoje essa parte aqui. Então, método de coeficientes indeterminados para o caso da não homogeneidade ser um polinômio. E na próxima aula, então, a gente continua com outras não homogeneidades, do tipo exponencial e do tipo trigonométrica. Beleza? E aí também seguimos com a parte de aplicações, né? Pede para o pessoal se inscrever no canal. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta. Isso aí, perfeito. Ele é melhor do que eu. É um youtuber profissional, cara. Eu vi o vídeo da entrevista do professor, a última foi com um físico que ele estava analisando, na verdade Vem pro vídeo. ele estava estudando, o estudo dele de doutorado foi relacionado à biologia, ele fez vários, na verdade foi sobre espectrofotometria,
Foi no mestrado. Lúcio. Exatamente. E ele analisava, ele achou uma forma mais da hora de tu fazer essa análise que é muito complexa a partir de programação. Que Ó, eu- viu de só? tudo. Muito É bem, massa pra prestou caramba, atenção. porque que se for... Não, vem aqui, continue falando aqui. Fazer propaganda. Continue fazendo propaganda aqui. Na verdade, é difícil fazer esse tipo de análise. Uma pessoa que sabe fazer uma boa análise disso tem Aham. que ser um bom químico. Porque Sim. algo muito trabalhoso. Então, se tu arranjar uma forma de otimizar esse processo, Ele automatizou, né, o Exatamente. sistema, Aham. assim. porque é muito difícil fazer esse tipo de análise. O cara tem que ser muito bom mesmo para fazer. Então, já que está gravando, aproveitar e deixar assim, a minha ideia de gravar as entrevistas é porque eu convivi todo o meu mestrado e todo o meu doutorado com pessoas que faziam só esse nível de solução, tá? E aí, quando eu terminei o meu doutorado, que eu quis procurar emprego, é só universidade que contrata. Eu dei aula em universidade que só pedia para eu dar aula e não me dava abertura para fazer pesquisa. E aí eu pensei, eu posso dar aula, eu gosto de dar aula, mas e toda a formação em pesquisa que eu tive? De resolução de problemas complexos, de implementação de métodos de simulação computacionais, análise de dados de Big Data, né, da ciência de dados. Isso não vale de nada, não se aplica para lugar nenhum. Então, eu coloquei meu currículo em vários lugares quando eu estava procurando emprego, e o pessoal não sabia fazer com o meu currículo. Dizia, cara, eu nem sei qual que é a sua qualificação. Eu disse, não, tá brincando, né? Então, eu comecei com as entrevistas para mostrar que tem muita gente bacana, que simplesmente fez uma escolha no momento da vida. Não quer dizer que pessoas que não seguiram essa área da ciência não sejam pessoas legais, comprometidas, né? Mas o fato é que os cientistas são, de fato, pessoas que trabalharam muito. O doutorado é um trabalho, o mestrado é um trabalho, então é uma experiência profissional, não é gente que só fica lá estudando sentado na sua cadeira. Ele teve sorte pra caramba também, porque pelo que eu vi a história dele, ele foi seguindo de um lugar que ele estudou, depois ele foi pra França, e Sim. daí foi estudando, foi trabalhando, na verdade, em vários lugares, desenvolvendo a pesquisa dele. Aham. E só que daí chegou um momento que daí ele decidiu voltar para o Brasil lá por questões pessoais. Ele disse que queria ter filhos e Só prestou atenção. aí ele voltou e agora ele está trabalhando com alguma coisa relacionada a trabalhar com dados mesmo. Sim. Era o que, na verdade, ele fazia lá, só que de uma maneira mais aplicada. Tem um detalhe que não foi para a entrevista, que é o fato de a esposa dele também é física, também é minha amiga. Na verdade, eu conheci ele a partir da esposa dele, que era minha colega do doutorado. Ela meio que tá dando um tempo assim na questão de física, porque ela cansou, é normal, às vezes a gente cansa, né? Mas ela desenvolveu coisas incríveis no mestrado e no doutorado dele, inclusive técnicas de identificação de doenças a partir de uma gota de sangue, assim, uma coisa que até foi patenteada, e é uma coisa que foi desenvolvida por uma física, né, mestranda, durante uma pesquisa. Então, é para mostrar que a pesquisa científica no Brasil não é dinheiro jogado fora. Na verdade, pagar motorista particular para deputado é que é. Né? Então, Ele falou que a ideia de ele otimizar esse tipo de análise serviria para esse tipo de doença, porque algumas análises de doenças são feitas a partir desse experimento, que a gente utiliza em química como um experimento, Sim. e dão um resultado extremamente rápido, comparado como se fosse uma pessoa que ia lá ver os resultados e dizer qual que era a molécula final daquela Perfeito. substância. Bom, então é isso aí. Encerrado, a gente mudou de assunto, mas é uma Science Power. Pode ir. Isso aí, até mais. Tá bom.